para que tudo aquilo que o Pedro falar para nós possamos compreender a mensagem e colaborarmos na mesma sintonia e vibração. Que Jesus possa envolvê-lo, para que você, Pedro, traga aquilo que Jesus queria que você trouxesse. A palavra é sua, a reunião é sua, a responsabilidade é sua. E no final, às 8h35, você me devolve, por favor. Beleza, Celinha. Agora eu estou super tranquilo para fazer essa palestra aí. Obrigado pela acolhida. Tô brincando, foi ótimo. Aqui é tudo tranquilo. Responsabilidade é nossa, na verdade, né? Para a gente poder compreender. E essa parte é uma parte, assim, né? Acho que é difícil ter uma parte do Livro dos Espíritos que não seja difícil, realmente. Mas não é que essa parte seja complicada, mas é uma parte menos debatida, né? E então, consequentemente, por ser menos frequente a presença da lei da destruição nos nossos debates, né, nos nossos estudos, acaba ficando um pouco de lado e às vezes a gente não se atenta, né, a alguns detalhes, enfim. Então, está sendo proveitoso, pelo menos para mim, espero que para vocês também esteja sendo proveitoso para a gente, né, ou conhecer ou rememorar aí algumas partes dessa lei que, como a gente disse, se contrapõe, né, à lei de conservação. Então, Kardec ele não coloca a sequência dos estudos de forma aleatória, né? Ele, com toda a sua metodologia, a sua linha de raciocínio, prepara toda essa conexão, né? Para que uma lei venha após a outra, que se conecte com a outra, e por isso essas duas estão colocadas ali, uma ao lado da outra. Então, semana passada a gente começou a lei da destruição, e hoje a gente continua nela, aí a partir da questão 732. Então, ele pergunta assim: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Então, lembra que a gente está falando de uma lei. E as leis divinas, elas não são restritas à Terra. Ela é restrita a todo o universo. Então, ela envolve a todos os planetas, aos mundos que nós conhecemos, aos seres vivos, ou seja, ela envolve a todo o universo e, consequentemente, a todos os seres também da criação. Ela é imutável e, consequentemente, ela rege todo esse universo, cumprindo, né, a vontade de Deus. Então, eles querem saber se será idêntica, né, em todos os mundos que nós conhecemos. E aí, há duas questões também, né, que vale ressaltar, que é a questão de mundos e planetas. Então, o planeta Terra é o planeta que nós conhecemos. E o planeta Terra hoje é um mundo de provas e expiações, e que daqui a pouco será um mundo de regeneração. Então, o planeta, ele continua sendo o mesmo, né? Ou seja, o planeta em si, mas ele pode ir e vai, de acordo com a lei do progresso, se transformando em outros mundos, né? Então, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes, né? Então, essa é a classificação que Kardec adota. Então, será idêntica, né, em todos os mundos essa necessidade da destruição? E aí os espíritos esclarecem: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Então, dentro dessa classificação, né, que Kardec propõe a nós já compreendemos que nesses mundos primitivos, que é esse primeiro mundo que ele coloca na escala, são os mundos mais materiais, né? Enquanto que nos mundos celestes, essa matéria ela vai se tornando cada vez mais etérea, cada vez mais rarefeita, por consequência também da própria população que ali se habita, né? Ou seja, somos nós, espíritos, já num grau de pureza e de sofisticação muito maior do que nos mundos anteriores. Então, essa resposta dos espíritos, eles revelam para nós que a intensidade e também essa necessidade da destruição, elas guardam, né, proporções diretas com o grau de materialidade e de imperfeição dos mundos. Quanto mais material e mais imperfeito esse mundo, maior a necessidade dessa destruição. Então, a Terra, em seu estágio atual, né, como nós dissemos, o mundo ainda de provas e expiações,
E com uma densidade material significativa, né, a gente vê que a gente custa andar, né, a gente rasteja aqui na Terra. É impressionante. Eu tô com uma fascite plantar para poder andar, é um custo. A gente, quanto mais idoso vai ficando, consequentemente, por perda de musculação, de músculo, por todas as questões de dificuldade, mais vai ficando. A Celinha, ela já está flutuando, ela está falando que ela consegue correr, andar aí de boa. Então, a gente percebe que qualquer coisinha a gente já tem uma dificuldade enorme de locomoção aqui na Terra, ou seja, ainda é uma matéria muito densa, muito significativa. Então, consequentemente, aqui a lei de destruição, ela é bastante visível, né? A gente consegue percebê-la no nosso mundo de forma muito fácil, né? E, em certa medida, também, ela é muito violenta. Então, a gente percebe ali a questão da predação, né, dos animais, as próprias catástrofes naturais, as doenças, enfim. Então, toda essa intensidade que nós observamos hoje na Terra, ela também é um reflexo direto dessa materialidade e dessa imperfeição moral que nós ainda carregamos com cada um de nós, né? Então, essa lei ela vai operar com uma força máxima nos mundos lá mais primitivos e materializados, e onde esses espíritos já refletem melhor os atributos divinos, já têm essas potencialidades divinas mais desenvolvidas, onde já domaram mais o orgulho, o egoísmo, toda essa ignorância, consequentemente, essa lei de destruição, ela é mais tranquila, né? Ela é mais branda, vamos dizer assim. Eles continuam esclarecendo, cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados, né? Então, essa necessidade da destruição e, sobretudo, essa forma mais violenta, ela vai cessando nesses mundos mais evoluídos, quando a matéria vai se tornando mais sutil. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso, ou seja, ainda tem outras formas, né, de vida, de tudo, desses mundos ainda mais ditosos, os mundos celestes, que nós ainda não conhecemos, né? Então, o que a gente precisa refletir também é trazer essas questões para nosso dia a dia, para nosso cotidiano, né? Para como que nós nos encaixamos nesse texto. E sempre volta nessa questão de como que nós estamos contribuindo para essa depuração moral, que é um convite sempre do Evangelho, né? Em nosso próprio ser, no ambiente que nós frequentamos. Será que a gente está contribuindo para um mundo que essa destruição violenta ela será cada vez menos necessária e onde essas condições de existência elas se tornam mais serenas, mais felizes? Ou será que a gente está alimentando essas forças de desarmonia, né? Então, são reflexões que a gente sempre precisa trazer porque estão próximas aí do nosso dia a dia. Alguma consideração, pessoal, sobre essa questão? Então, vamos para a próxima. Entre os homens da terra, existirá sempre a necessidade da destruição? E os espíritos esclarecem, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Ou seja, já está em conexão com a própria questão que nós vimos anteriormente, né? E é sempre essa luta entre o espírito e a matéria. Então, é essa luta interior, né? Essa luz e sombra, que a gente trava esse duelo há muito tempo, né? Então, essa necessidade de destruição, que ela vai se refletir aqui no mundo de diversas formas, em formas de guerra, de violência, de críticas, né, que a gente fala dessas críticas destrutivas, do nosso próprio egoísmo, enfim, é uma manifestação dessa nossa natureza inferior, dessa nossa natureza mais animalizada, dessas nossas imperfeições, desse nosso apego à matéria, às paixões primitivas. Por isso que Paulo também, em vários momentos, ele sempre faz referência a essa luta entre o espírito e a matéria, né? Nas suas epístolas, ele frequentemente ele usa aqueles termos, né, de a luta entre o espírito e a carne, ou seja, ele sempre fala sobre essa luta que nós precisamos travar, porque o nosso verdadeiro progresso, esse progresso do cristão, é a vitória do espírito sobre a carne, ou seja, vencendo a influência da matéria, que vai se manifestar aí com os frutos da paciência, da temperança, da solidariedade e por aí vai, né? Então, em um estágio mais imaturo, quando alguém nos ofende, nosso primeiro impulso é de destruir,
a reputação da outra pessoa, né? Com fofoca, com crítica, ou seja, isso só dá brecha para as nossas ainda imperfeições. Então, se alguém, quando nós estamos de forma a não vivenciar o evangelho, quando alguém nos calunia, quando alguém nos critica, quando alguém nos ofende, o nosso impulso é para revidar da mesma moeda, é para dar brecha ainda a esses más sentimentos. Então, é por isso que o convite é sempre essa transformação moral que nós devemos ter, né? Então, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo de forma intelectual e moral, nós começamos a ter um horror a essa destruição, né? E esse horror que nós vamos sentir pela violência, pela guerra, pela crueldade, até mesmo contra os animais, é pela devastação, né, da natureza, que é um sinal do nosso progresso. Então, esse sentimento ele não existia, por exemplo, lá no mundo primitivo, enquanto nós estávamos vivenciando o mundo primitivo, que via a violência, por exemplo, como algo natural. Então, é só voltar um pouquinho na história que a gente percebe que as guerras eram normais, ter escravos era normal até pouco tempo aqui no Brasil, aqueles abusos todos de violência era normal. Então, isso não é o normal, né? Então, a gente precisa evoluir, compreender aí que essa aversão a essa destruição é também um indicativo, né, dessa lei do progresso que está atuando em nós mesmos, mas não de forma natural, né? Ou seja, nós construindo esse progresso em nós mesmos para entrarmos em harmonia com o próprio globo e com a própria a humanidade. Tá certo, pessoal? Mais alguma questão? Todo mundo calado hoje. Todo mundo sabendo tudo. Ninguém vai me ajudar. Vamos para a próxima, 734. Em seu estado atual, tem um homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, mais uma vez, ele coloca aí a necessidade como uma bússola moral, vamos dizer assim, né? Porque ele mostra que a destruição da vida animal só é justificável quando atende a uma necessidade legítima. E aí ele coloca duas questões. A primeira, a do sustento, né, que o uso de animais para a nossa alimentação em um estágio evolutivo, onde a nossa dieta é uma necessidade para a saúde, para a sobrevivência. A gente sabe da importância, né, que tem aí, por exemplo, o consumo de carne, né, das vitaminas que tem, enfim. E é considerado parte da lei da destruição em harmonia com a própria lei de conservação. Então, quando nós sacrificamos um animal porque faz parte do nosso sustento, está tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso. E muitas vezes nós observamos alguns espíritas, pela questão do consumo de carne, pela indicação do não consumo, né, da carne animal em algumas atividades espíritas, por exemplo, no dias de reunião mediúnica, trabalhos de passe, ou em alguns trabalhos como cirurgias espirituais, enfim. As pessoas às vezes associam de forma equivocada que o não consumo de carne significa uma evolução espiritual e que um consumo de carne significa uma pessoa mais atrasada espiritualmente. Sendo que, na verdade, isso não tem correlação nenhuma, né? O Chico, por exemplo, comia um pedacinho de carne, o Divaldo comia um pedacinho de carne, vez ou outra, enquanto Hitler, por exemplo, ele era vegetariano, ou seja, não tem uma indicação, uma causalidade ali direto. Então, o que é importante nós compreendermos através do estudo é que em alguns momentos, em algumas atividades que nós vamos realizar, é de suma importância guardar o consumo da carne, né, evitar o consumo em prol do trabalho, para não dar trabalho para a espiritualidade também.
mas isso não significa evolução moral ou espiritual de forma alguma, né? Assim, é tudo uma necessidade que cada corpo e cada indivíduo possui. Então, o primeiro direito que se acha aí é em relação à necessidade do sustento, né? E em segundo ponto que ele coloca é em relação à segurança. Então, a destruição de animais que eles vão representar um perigo real à nossa vida ou à integridade física nossa ou do nosso esposo, ou dos nossos filhos, como, por exemplo, um animal selvagem que ataca, um bicho peçonhento que aparece, isso também é justificável, não só pela lei da destruição, como também pela própria lei da conservação. Então, nesses dois casos, é super tranquilo e está dentro, vamos dizer assim, das leis. Agora, o grande questão é quando começa o abuso, né? E aí eles deixam claro, o abuso jamais constitui direito. E essa frase, né, que ele encerra, os espíritos encerram a resposta, é uma frase que aparece em todas as leis que nós estamos estudando até agora. Eles sempre ressaltam para nós que quando nós começamos a abusar, aí começa a infringir a lei. Então, o abuso, em todos os sentidos, é um equívoco, é um desvio da lei divina. Então, essa é a grande lição da questão, porque o abuso ele não é apenas um excesso, ele é uma negação da lei moral, da lei divina. Então, o fato de o homem ser superior aos animais em inteligência não dá direito ao homem de os maltratar, de os torturar, simplesmente por mero prazer, ou por abuso de uma alimentação exagerada, ou simplesmente, né, por matar ou por caçar, porque simplesmente gosta e deseja aquilo tudo. Ou seja, é sempre um reflexo do nosso abuso, da nossa imperfeição. Precisa sempre fazer essa reflexão. Celinha. É muito bem colocado, quando os espíritos são muito bons, né? Os espíritos superiores, olha só, eles colocam em poucas palavras tanta informação, né? A gente vê, ó, tem de tal necessidade só se justifica quando é para prover o sustento e a segurança. Então, a gente tem que fazer muita reflexão sobre isso. O que é sustento? E o que é segurança? Porque toda vez que a gente não estiver se utilizando da matança de animais para nosso real sustento e para a nossa real segurança, nós estamos infringindo a lei, né? E o que é esse real? Então, a gente tem... porque toda vez que sai do real, do realmente necessário, é abuso. É uma reflexão cautelosa que a gente deve fazer, porque a maioria das vezes a gente peca pelo abuso, né? Com certeza. Porque quando a gente faz essa reflexão, Celinha, a gente começa a elencar alguns pontos, né? Igual a gente comentou a respeito desse consumo da carne. Então, quando é para promover o sustento, isso está tudo certo, né? Agora, quando esse consumo excessivo começa a aparecer, o desperdício, ou a própria busca ali pelo requinte do gozo, como ele coloca anteriormente, sem essa real necessidade, já começa a ser considerado um abuso. Então, um homem que come carne para sobreviver é diferente daquele que come carne sem a consciência, sem se preocupar com o desperdício. Se a gente vai para um outro ponto, por exemplo, na nossa própria vestimenta, né, com o frio aí, a gente usando couro ou pele de animais para vestuário ou para a própria decoração, que pode ser justificado por a necessidade, vamos dizer assim, de um aquecimento, quando a gente pega aqueles povos lá do Polo Norte, aquelas regiões frias, que eles têm aqueles casacos de pelo, aquilo até pode se justificar porque é o recurso que eles podem ter ali para poder se aquecer. Então, no caso, é uma necessidade real. Mas será que nós temos a necessidade de ter aquele casaco aqui, todo peludo, ou de colocar um tapete na nossa casa com aquele couro ou aquela questão dos animais? Ou então, por exemplo, eu tem muito tempo que eu não vejo um circo com animais.
não sei se teve alguma lei nesse sentido. Mas se a gente pega, por exemplo, o entretenimento dos animais, a gente tem aí, às vezes, aquelas próprias touradas, brigas de galo. Eu me recordo quando era criança, assim, que meu pai, lá em Barbacena, estava com um circo, e tinha um elefante. E aí meu pai sempre levava eu e meu irmão para ver o elefante ali, que ele ficava, vamos dizer assim, preso num lugar que dava para a gente ver. Eu não sei se ele sofria ali questões de maltrato ou não, mas a gente já cansou de ver reportagem, né, na televisão, na internet, de abusos e maus tratos desses animais em circos ou em outras questões de entretenimento. Ou seja, isso daí já é o abuso dos animais. Questão dos maus tratos, né, dos próprios animais hoje em dia, e é uma causa muito forte que a gente tem visto aí, ou seja, já parte pelo abuso. Então, tudo que começa a passar do abuso, que não é, como a Celinha trouxe a reflexão, para o nosso sustento e para a nossa segurança, que constitui uma necessidade real, a gente está infringindo a lei, né? Então, acho que, deixa eu ver aqui quem levantou primeiro. Claudinha. Oi, gente, boa noite. É o seguinte, o abuso também vem do interesse econômico, né? O interesse econômico está muito grande em relação à carne, à venda da carne, os grandes frigoríficos, os grandes indústrias. Então, eu acho que tem um abuso desse sentido, né? A exportação, importação muito exagerada. É muito grande mesmo. Então, eu acho que aí que entra também uma das formas de abuso. Nós contribuímos porque nós consumimos, mas se a gente consome, eles vão aumentar cada vez mais o abate, a venda desses animais. E aí vem as enormes indústrias, e aí vem um caso mais grave, né, que é o capitalismo, né? Que está envolvendo a venda de animais em excesso. Né? E aí tem também não só a matança de animais, quanto como é que se fala? A venda de um país para o outro, a comercialização, e eles maltratam, quem já viu, por exemplo, um caminhão levando os porquinhos, né? Eles ficam massacrados ali, a gente às vezes via. Agora eles fecham, né, para ninguém ver. Mas então, tudo isso leva em conta, porque é uma forma de abuso que, né, não é só o consumo, é também a forma como é tratado o animal para ser consumido por causa do dinheiro, por causa do interesse econômico. Com certeza, Claudinha, tem essa questão que você bem colocou, e também há um movimento que deveria ser mais fomentado, por exemplo, porque um animal, quando ele é sacrificado, ele tem ali as partes nobres, vamos dizer assim, dos cortes nobres, que tem um maior interesse pela população, mas há, por exemplo, um pouco aproveitamento daquilo que é considerado os miúdos, né? Vamos dizer assim. Então, de vísceras, ou de partes que, assim, em tese, não é de consumo geral, vamos dizer assim, mas existem pessoas, por outro lado, hoje em dia, que cozinham ou ensinam técnicas para que tudo seja aproveitado, né? Ou seja, então é uma forma também de incentivar o consumo desses outros cortes, vamos dizer assim, ou desses miúdos que, de regra geral, não é de apreço da população, para que a gente comece a aproveitar isso, ou comece a consumir, né, tenha criatividade para melhorar às vezes, ou comer de uma forma que nos agrade, para que, consequentemente, evite, né, esse abate de forma exagerada, como a Claudinha trouxe, né? TT. Ou então a Claudinha, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Não? Então tá, TT. Pedro, eu me lembrei das pessoas que praticam a caça por esporte. Isso também é uma coisa, né? Não é para consumo, não é para sustento. É um esporte, né? Então, eu me lembrei disso, era só esse comentário. Né, foi ótimo, porque a próxima questão, ou, se não me engano, ou a 736, vai abordar sobre a caça também. Então, vai ser ótimo que a gente vai entrar nesse tema também. Leci.
Ô Pedro, também hoje em dia está mais acontecendo, né, esse desmatamento, né, que leva à morte em massa de animais, né, por destruição, né, daquele habitat, né? Acho que cai também, né? E Emmanuel, na Caminho da Luz, aliás, lá no Consolador, ele fala que quando nós temos a compaixão pelos animais, já é um sinal de avanço moral, né, da gente, né? Então é bem interessante isso, né, a gente está falando. E também eu sei que lá no Missionário da Luz também, lá André Luiz descreve que a importância vibratória que tem, né, os animais, né, e o impacto deles, né, com a nossa relação com eles, entendeu? Porque, querendo ou não, são princípios inteligentes que estão aí começando ali, né, a trajetória, né, com certeza tem esse impacto, né, de, do nosso lidar com eles, né, não é isso? Com certeza, assim, é isso, é o princípio inteligente que está ali em processo de evolução, né? Então, por isso que a gente tem que procurar se harmonizar com a lei divina e com os seres da criação, né? Muito bom. Claudinha ou Edu? Ah, sou eu, o Edu não está aqui agora, não. Na verdade, eu lembrei também dessa questão, quando fala da lei de destruição, óbvio que uma hora ela irá acontecer. Mas a Claudinha citou a questão do capitalismo, eu lembrei dos animais silvestres que são vendidos, e às vezes eles vêm de uma maneira estocados, assim, né? Em compartimentos que não cabem. Quando ela falou dos porquinhos, a gente ainda se alimenta. Dependendo de cada cultura, as pessoas irão se alimentar ou não. Você falou muito bem, né? Dos povos lá que vivem em lugares frios. Mas eu lembrei dessa ganância em vender, em extrair. Vamos falar aqui do Brasil, da Amazônia e levar para os, né, sair da região norte para as outras regiões. Vamos levar então 100 aves, às vezes 90 são destruídas, né, perdem a essência, a vida, para que as outras 10 virem não sei quantos mil, né? Então, assim, também eu lembrei dessa questão falando da ganância humana. E a alimentação é muito interessante, que eu não gostaria de comer carne. Eu fiquei até uma época sem comer arroz, depois voltei. A Rose, minha irmã, ficou bastante tempo e ela teve uma reação assim fisiológica que ela teve que voltar. E naquele momento ela nem gostava mais de carne, ela ama os animais, assim, hoje em dia tem as questões que os animais domésticos estão sendo tratados como se fossem da família, né? Aí eu lembro também de livros que trazem esses animais como seres que vão fazer serviços da casa. Eu não lembro se foi A Vida no Planeta Marte, eu não lembro, em algum literatura falando de uma vida em outro planeta, cita esses animais. Se alguém do grupo puder ajudar, seria interessante, que não mais são comidos, mas vivem dentro de uma família, digamos assim, nos serviços que são mais braçais, enquanto as outras pessoas estão nos intelectuais. Se alguém puder me ajudar, que eu não lembro o livro. Então, assim, quando a Rose, minha irmã, teve que voltar a comer carne, ela ficou arrasada. Ela ficou muito triste, mas foi diagnosticado ferritina baixa, eu acho que sim. Mas ela não queria voltar. Obrigada, gente. Eu confesso que eu não sei essa parte aí, Claudinha, que você citou, né, da questão dos animais. A Alice colocou aqui que é em Marte, realmente, então, mas eu não sei, teria que pesquisar para poder, né, trazer isso certinho. Mas essa questão que você trouxe da alimentação é muito importante, porque às vezes nós vamos tomando consciência disso e nós gostaríamos, às vezes, né, algumas pessoas, de, como você citou, você, sua irmã, de não consumir a carne. Mas eu vejo muitas pessoas tendo problema na saúde por conta de não se alimentar da carne. Ou seja, é uma necessidade fisiológica e individual.
Então, tem pessoas que conseguem se adaptar super bem, às vezes nem faz uma dieta para recompor aquilo ali, o corpo se adapta e dá tudo certo, não tem nenhum problema de saúde. E tem outras pessoas que, mesmo sem alimentação do consumo de carne, e às vezes procurando um nutricionista, equilibrando a dieta, ainda assim o corpo não consegue se adaptar e precisa haver ali o consumo. E às vezes a pessoa vai, por exemplo, não vou comer a carne vermelha, mas vou comer o frango, sabe? Aí consegue ir adaptando a dieta. Ou seja, isso mostra também que o nosso tipo de fisiologia, o nosso tipo de corpo, ainda no mundo de provas e expiações, ainda existe essa necessidade. A gente, né, eu não convivi, mas tem relatos aí de pessoas que estavam próximas ao Chico, ao Divaldo, eles geralmente consumiam carne quando eles precisavam assim, de uma certa vitalidade, de uma certa energia, ou que tinha sido feito um trabalho assim mais de forma desgastante, enfim. Então, isso é uma necessidade muito individual. E aí a gente precisa estar atento a essas questões de saúde, porque também está em jogo a questão da lei de conservação, né? Se a gente começa a negligenciar a nossa saúde em detrimento só dessa questão de não comer pela consciência, a gente está em equívoco, porque, na verdade, a lei de conservação ela precisa estar sendo preservada, enquanto que a lei de destruição fala que nós podemos utilizar a carne para o nosso próprio sustento. Então, eu prejudicar a minha saúde porque eu estou preocupado com o animal, isso é um problema, é equivocado. Então, eu não quero comer a carne, mas vou conseguir repor isso através de suplementos, alinhar com a nutricionista e tudo mais, e a minha saúde ficou em dia, tá ótimo, maravilha, se deu super bem. Mas a gente tem que estar muito atento a esses sinais aí para a gente preservar a saúde do nosso corpo físico, que isso é de suma importância, né? Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração sobre essas colocações? Bom, então vamos avançar para 735. Aí, acho que essa que fala sobre a caça, TT. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Então, aí já fala dessa necessidade, de ultrapassar os limites daquilo que tinham colocado anteriormente os espíritos, que era a necessidade e a segurança. Eles perguntam, da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Então, percebe que na própria pergunta já demonstra a inferioridade de uma pessoa que pratica isso? É interessante, porque geralmente quando eu venho fazer os estudos aqui, sempre aparece alguma coisa para mim na internet que coincide com o tema que a gente está abordando aqui. Mas, recentemente, tinha um rapaz que morava lá nos Estados Unidos, que ele era caçador, e lá, assim, a caça, ela é, vamos dizer assim, liberada, é tranquilo, vamos dizer assim, de ser feito. E a pessoa tinha como hobby fazer essas caças e mostrar, né, os animais ali mortos, ele com aquela carcaça, enfim, mostrar ali como se fosse um troféu daquele prazer que ele tinha, que era fazer essas caças. E ele acabou morrendo numa caçada, na verdade, que ele estava fazendo, foi morto pelo um próprio urso, né? Então, ou seja, são as circunstâncias aí da vida que a gente vai percebendo que o prazer da pessoa era esse, era simplesmente caçar outros animais. Claudinha. Eu encontrei aqui, onde cita isso, numa revista espírita, fala o número, o ano. Eu vou jogar lá no grupo depois para quem tiver interesse ler. Fala que seriam como servidores braçais. Eu li aqui, mas é extenso, aí eu não vou ler para dar continuidade, mas vou jogar lá no grupo para quem tiver interesse em pesquisar, tá? Não, Obrigada. deixa aí pode colocar no grupo também, mas deixa aí separado, porque eu tinha pensado hoje a gente ir até essa 736. Então, se sobrar um tempinho no final, a gente volta nessa questão, porque aí no próximo Eu tópico, vou jogar o link. Vou jogar o link aqui então na mensagem, que aí se você tá quiser bom, dar uma. Tá bom, obrigada. tá ótimo. Que aí no próximo estudo, se for o caso, a gente começa só o flagelos destruidores, que aí fecha por tema, acho que fica
compactado os assuntos e não causa confusão na nossa cabeça, né? Mas então ele está falando aqui agora sobre essas questões da caçada, né? Que se deve pensar a respeito de quando a pessoa simplesmente tem essa sensação de prazer, né? De destruir sem utilidade. E aí os espíritos deixam bem claro: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então aqui eles usam até um outro termo, né? Para fazer referência àquela luta que se dá no nosso interior, né? Eles usam a sombra e luz. Aqui eles usam esse termo, né, de bestialidade em detrimento da natureza superior ou espiritual. Então, essa ideia, né, de destruir por prazer sem utilidade, ela não se limita apenas à caça quando a gente fala, ou à crueldade contra os animais. Porque se a gente parar para pensar, em diversos momentos nós saímos para caçar os outros aqui no nossos relacionamentos, né? Então, muitas vezes nós fazemos caças verbais, vamos dizer assim, como uma fofoca ou uma crítica destrutiva, porque muitas vezes as palavras que nós utilizamos, elas vão ferir muito mais e humilham tanto quanto qualquer tipo de caçada em relação aos animais, né? Então, essas palavras, elas não têm utilidade no seu sustento ou na sua segurança, muito pelo contrário, elas servem apenas pelo simples prazer de destruir, às vezes, a reputação de alguém, por fazer uma simples vingança, ou a nossa própria satisfação do nosso ego, né, do nosso orgulho, ou seja, é um tipo de caça que a bestialidade do nosso próprio ego comete com outro ser humano, ou seja, não está restrito ali apenas aos animais, né? Então, essa violência gratuita, essa agressão verbal ou física, a zombaria, o bullying que nós vemos hoje também nas escolas, né? São atos de destruição e que não se justificam de maneira nenhuma. Ou seja, são outros matizes dessa bestialidade humana que não fica restrita apenas nos animais, elas também se restringem a outros contatos que nós temos com outras pessoas. E aí eles continuam aqui dizendo: os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Então, olha que interessante, né? O livre-arbítrio, ele é essa chave da responsabilidade. A diferença entre o homem e o animal está justamente nesse livre-arbítrio. Porque o animal, ele é guiado pelo seu instinto de sobrevivência. Ele caça para se alimentar, não para se divertir, né? Então, quando há aquela questão do predador, né, se alimentar ali da sua presa, é por uma questão de necessidade, por uma questão de alimentação, não é por divertimento. Agora, o homem, no entanto, ele tem a liberdade de escolher, de dominar esse seu instinto. Então, quando ele escolhe matar por prazer, ele acaba, consequentemente, abdicando da sua razão, da sua moralidade, agindo de forma inferior ao animal. Por isso que eles utilizam, né, esse termo aí de bestialidade. Então, eles continuam e fecham o raciocínio dizendo: terá que prestar contas do abuso, mais uma vez aí a questão do abuso, terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, essa frase, né, nos lembra que o abuso do livre-arbítrio, ele não fica impune. Essa bestialidade que exercemos sobre os outros, sobre os animais, ou sobre os seres humanos, né, como nós dissemos aqui, eles nos trará consequências dolorosas, isso é certo, né? É a questão da lei da causa e efeito atuando também. Então, o espírito terá que prestar contas, vamos dizer assim, sobre esses abusos, sobre essas escolhas e, consequentemente, resgatar aí esses débitos morais que contraiu, né? Deixa eu ver aqui as mãos. Claudinha, eu não sei se a Claudinha quer ou quer falar mais alguma coisa ou esqueceu de abaixar a mão. Esqueci, vou abaixar, desculpe. Não, tranquilo. Então é a Maria Reis. Microfone. O microfone dela tá até ligado. Só falar, Maria, para a gente te ouvir. Aí, tá ligado. Mas a gente não tá te ouvindo, não.
Acredito que deva ser problema aí do seu celular ou do computador, não sei como que você entrou hoje, porque o microfone está aberto para a gente te ouvir, só não estamos te ouvindo. Não estamos, Maria. Se você quiser entrar e sair da reunião, pode ser que dê certo. Aí, a hora que você entrar, eu já passo a palavra para você de novo. Se você quiser tentar, pode fazer. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário sobre essas questões? Sou eu. Vamos lá. Eu abaixei a mão, coloquei a mão. É porque eu estava lembrando também aqui, quando a gente busca base teórica em São Francisco de Assis, né? Bem lembrado. Que, nossa, meu Deus, como a gente associa e tem que associar, porque, né, quando ele trata a natureza com tanta santidade, digamos assim, com tanto respeito ao que Deus colocou na terra, com tanta que a gente não consegue ainda ter. A gente tem, às vezes, um lampejo, né? Por um animal, por uma flor, pelo mar, pela lua, pelo sol. Mas o que ele já trazia foi bonito demais, assim, de ver num filme, de ler, de tentar entender a grandeza desse espírito em santificar, né, o bom, o belo da natureza, principalmente em relação aos animais. E o Chico também falava muito sobre isso, né? Com certeza, bem lembrado, Claudinha. Você me deu brecha aqui, vou contar uma breve situação, porque há algumas coisas no movimento espírita que a gente, não no movimento espírita, mas entre os espíritas que a gente observa, e que às vezes isso é inútil, na verdade, e que não trazem grandes proveitos. Quer saber das reencarnações passadas, ficar conjurando, né? O fulano foi tal, foi tal, foi tal, foi tal. Mas existe uma que é, vamos dizer assim, de certa forma, colocada por algumas pessoas, tem coerências, tem livros, enfim, que eles falam que o Francisco de Assis é a encarnação, né, do João Evangelista, que também é uma reencarnação do profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele tem uma história curiosa para a gente perceber que essa relação dos animais já nasce há muito tempo. Porque quando ele é capturado ali como escravo e fica ali como escravo do rei, ele que já tinha uma mediunidade de forma completamente exacerbada e faz toda aquela profecia da estátua, não sei se vocês se recordam, né, dos pés, eu agora não me lembro direito, mas acho que eram os pés de bronze, a cabeça de ouro, era uma estátua e ela ia mudando os materiais. Enfim, tudo que o rei queria saber sobre a interpretação dos seus sonhos, ele tinha alguns intérpretes e as pessoas não conseguiam convencer a ele. O único que conseguiu convencer era o Daniel, o profeta Daniel. Então ele teve uma importância muito grande. Quando esse rei ele foi deposto, o rei que assumiu falou assim: olha, como Daniel ele era uma pessoa de confiança do outro rei, eu vou mandar matar o profeta Daniel. E a forma que ele decide matar o profeta Daniel é lançar ele à cova dos leões. Então, assim, ele faz. Ele lança o profeta Daniel à cova dos leões. E no dia seguinte, quando ele vai lá conferir, ele chega lá e o Daniel está convivendo perfeitamente com os animais, com aqueles leões famintos. E ninguém entende nada. E assim, ele continua a viver, né? Ou seja, essa personalidade que a gente pode estar falando aí do mesmo espírito em três encarnações diferentes, ele já carrega uma capacidade de relacionamento e de amorosidade, de envolvimento com esses animais, que mesmo os famintos, eles não devoraram João Evangelista, o profeta Daniel estava ali convivendo como um outro qualquer, né? Então, só uma curiosidade aí para depois também, quem quiser procurar. A Alessi diz aqui que o pessoal comenta que João Evangelista conversava com os peixes, né? Não precisa ir muito. Eu não sou muito de conversar com a planta, não, mas minha avó postiça que está aí na reunião, ela fala que ela fica conversando com as plantas dela lá e que quando ela conversa, as plantas ficam todas bonitas, dá flor, fica radiante. E se ela não conversa, elas ficam meio capengas, dá uma murchada, ou seja, a gente percebe, né, que eles nos entendem. Quem fala, quem tem aí
cachorro, gato, percebe que às vezes a gente não precisa nem falar que eles estão entendendo a gente, né? Rita. Pegando um gancho aí com a Claudinha, sobre os grandes, né? Francisco de Assis e Chico Xavier, eu lembrei aqui da história que Chico conversava com as formigas. Tem caso disso, dele conversar com as formigas e pedir às formigas para não ir ali comer a hortinha dele, e coisas, as formigas obedeciam. Quer dizer, por aí a gente vê, né, a evolução do espírito, enquanto que eu vou ali e massacro a formiga. Eu não quero saber dela nas minhas coisas. Eu vou ali e simplesmente massacro, ou então ponho veneno para elas. Então, ver a evolução do espírito. E quanto conversar com planta, eu tenho essa mania, eu converso, eu bato o maior papo com elas, entendeu? Acredito que elas ouvem. Muito bom, Rita. Eu não sabia dessas histórias aí da formiga, não. E mais uma aí até. Reproduzir bem ao certo, se alguém aí no grupo souber reproduzir, mas tem a história do Chico. Se eu achar a história escrita, eu coloco lá no grupo. Entendeu? Que ele conversava, a formiga ia ali, ele batia papo, falava para ela, minha irmã, vai ali, não é aqui não, é aqui. E teve um outro caso que eu não me lembro bem, acho que ele plantou, colocou um pé de couve e falou que era para a formiga só comer aquela, não comer as demais. Tem algo parecido nisso, se alguém souber detalhe aí, pode me corrigir. Boa, legal, bom saber. A gente vai vendo, né, que a gente que ainda não sabe lidar com todos os seres vivos, né, a gente ainda tem muito a aprender. Maria Reis, você continua com a mão levantada e com o microfone aberto, mas a gente não está te ouvindo, tá bom? Não estou te ignorando, não, é porque realmente a gente não tá te ouvindo, tá bom? Muito bom, vamos lá para 736, então, para a gente fechar esse tópico. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais. Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, essa compaixão pelos animais, né, é claro que é de fato um sentimento louvável, pode significar também esse sentido desse progresso moral, enfim, é algo que todos nós devemos construir, né? Então, reconhecer que esses animais, eles sentem, que eles possuem, de fato, esse princípio inteligente que está em evolução, ele é um avanço, né, da nossa consciência humana para não enxergar os animais apenas como um amontoado de células, um ser qualquer. Não, é um princípio inteligente que é obra da criação, que está ali em processo de desenvolvimento. No entanto, quando esse sentimento ele é levado ao extremo, ao excesso, ele se torna o abuso, que a gente estudou anteriormente. Então, um abuso, por exemplo, seria valorizar mais a vida de um animal do que um ser humano. E a gente vê questões nesse sentido. Ou se, por exemplo, se recusar de se alimentar da carne, mesmo quando a pessoa não consegue se adaptar a uma dieta só vegetariana, prejudicando a saúde, como a gente comentou. Então, esse desequilíbrio moral, onde essa compaixão ela se torna uma fixação, ela é um desvio, na verdade, desse caminho do bem. Então, a Claudinha comentou ali a questão, né, de muitas pessoas tratarem ali os animais como até seres, né, integrantes ali da própria família. Tá tudo bem, desde que a gente faça da mesma forma por um ser humano. Às vezes nós vemos ali pessoas mobilizando mundos e fundos por um animal que foi deixado na rua, que está sem comida e tudo mais, aí faz aquele movimento todo, enquanto que do lado tem um monte de morador de rua que as pessoas simplesmente ignoram. Ou seja, a gente não pode colocar, vamos dizer assim, um valor maior à vida do animal do que a do ser humano, né? Então, a gente não pode perder esse discernimento, porque essa falta de consciência, né, de uma coerência moral, na verdade, por exemplo, uma pessoa, um povo,
ele pode ter esse escrúpulo, né, excessivo pela vida do animal, como nós vemos, por exemplo, lá na Índia, na parte mais, em outros países mais daquela região. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está lá adorando a vaca, o animal, aqueles bichos, mas ele é completamente cruel com os outros seres humanos que estão convivendo com ele, né? Exploram ali o próximo, é injusto com as pessoas, é desumano, é egoísta, é vaidoso, ou seja, que coerência que é essa? Um animal está sendo colocado no pedestal e um ser humano como nós está sendo tratado de qualquer forma. Então, essa incoerência, na verdade, faz com que o mérito de um sentimento louvável, que é essa compaixão pelo animal, seja completamente anulado, porque não sabe tratar o semelhante como gostaria de que fosse tratado. Né? Então, os espíritos eles finalizam a resposta distinguindo, né, a causa real por trás de muito desses escrúpulos. Então, esse temor supersticioso que existe em algumas crenças, em alguns povos, ele refere-se de que a alma humana pode reencarnar no animal, né? Por isso que muitos consideram sagrado esses animais, as vacas e tudo mais. Só que isso a gente sabe que não acontece dessa forma, né? Então, mais uma vez, aí essa fé raciocinada nos embasando e nos orientando aí no discernimento e na forma da nossa conduta com os animais e com os seres humanos. Vamos lá, Claudinha. Eu de novo, hoje eu estou falante. Sim, que é bom. Então, Pedro, porque eu já ouvi assim até de pessoas que frequentam a doutrina espírita, a seguinte frase: prefiro animal do que gente. Muito mais fácil lidar com os meus filhos, né, de quatro patas, enfim. Aí, assim, não quero criar polêmica no grupo, mas o animal, ele tem sim o nosso lado, onde vai ter o afeto, o carinho. Eu amo, chamo de sobrinhas, que são as filhas da minha irmã, assim, mas eu sei que elas não têm a distinção, porque chega um momento que a gente se difere. A gente é do mundo animal, mas a gente se difere. A gente tem uma consciência e tomadas de decisões, né? Um cachorro, ele não sabe que ele tem que trabalhar para pagar um aluguel, um remédio, enfim, ele tem muito instinto. A gente tem muito deles. A gente tem muita coisa ainda de instinto, de preservação, de várias situações de instinto e de instinto ruim também. Quando o cachorro avança, a gente às vezes tem que segurar que tem pessoas que avançam. Nessa existência eu não avanço mais. Sabe lá se eu já avancei. Nessa, não tenho isso. Mas quando alguém diz, isso é muito comum essa frase, prefiro animal do que gente. Porque o animal também, ele não vai, ele pode até não obedecer alguns comandos, mas ele não vai te desafiar a crescer enquanto uma relação de homem, mulher, de criança, da fase hominal, como a gente precisa do outro, vivendo em sociedade. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque eu tenho amigas que são evangélicas que falam: não, isso é da igreja, isso é do mundo, não é para ter essa separação. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso pode, isso não pode. A gente pode tudo. Mas a gente vendo essa amplitude aí que a doutrina nos traz, a gente tem que ter cuidado nas falas, que a gente tem que preferir conviver com quem a gente quiser, mas a diferença de conviver com o ser humano e com os animais é muito grande. Com certeza, assim, a gente tem sempre que ter cuidado, porque, principalmente, por exemplo, eu sou palestrante espírita, então hoje eu estou aqui como facilitador dessa reunião, daqui a pouco tem outra palestra 9h30, domingo tem outra, eu posso ter as minhas opiniões pessoais, e não necessariamente elas refletirem a doutrina. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem essas duas questões, porque a doutrina está muito claro, e eu, como palestrante espírita, tenho que trazer o que está baseado na doutrina. E o que está na doutrina é
que o princípio inteligente ele vai passando por todo um processo de evolução do mineral até o ser humano. Senão era para acabar ali no animal. Não precisava de virar o ser humano. Então, é óbvio que eu posso, né, adorar o meu cachorro e não ter uma relação boa com algumas pessoas. Isso é natural, no nosso estágio de evolução. Mas isso só reflete ainda a nossa imperfeição. Então, a gente não consegue ver Jesus sendo inimigo de alguém. Por quê? Porque ele já está no nível de perfeição que lida bem com todos os seres humanos, com todos os animais, com tudo que está na obra da criação. Então, o problema não é o outro, o problema, na verdade, é a gente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, mas é uma fala comum e que a gente tem que sempre se posicionar baseado na doutrina. Então, eu posso trazer aqui a doutrina e falar assim, olha, eu gosto muito do meu cachorro, gosto mais do que daquela pessoa. Aí é você com a sua limitação, com a sua imperfeição. Mas o que a doutrina coloca é isso, né? Então, bem colocado aí também, Claudinha. TT. Ô Pedro, eu me lembrei dos cultos, das seitas, das oferendas aos deuses, a matança de animais para essas oferendas. Enquanto você estava falando, né, de cultuar alguns animais, né, como sagrados e tal, eu me lembrei também disso, que às vezes eles matavam, né, para oferecer aos seus deuses, né? Que também não era para sustento, mas era um sustento, digamos, religioso, né? Uhum. Uma coisa assim. Era só isso. Tinha aí o culto, E né? ainda acontece, né? Assim, em algumas, não criticando nenhuma seita, mas ainda existem sacrifícios, tanto de animais quanto de pessoas. Acontece ainda, né? O culto lá dos bezerros bezerro de ouro, né? As cabras, os animais, os pombos, enfim, e de acordo com o pedido, né? O sacrifício era maior. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a mensagem, o sacrifício mais agradável a Deus. E lá mostra que o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o seu adversário. Ou seja, não está relacionado ao animal, está relacionado ao ser humano. Então, volta aí na questão que a Claudinha também trouxe para nós. Então, é isso, muito bem lembrado aí diversos pontos que enriqueceram bastante o estudo. E só para, antes de passar a você, Celinha, a Maria Reis não conseguiu falar, mas ela digitou aqui no chat que a minha avó tem toda a razão quanto às plantas. Não é a primeira vez que ela ouve falar que as plantas reagem bem como se entendessem. Ou seja, tem mais de uma pessoa aí validando essa informação aí na noite de hoje. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela colaboração. A Rita levantou a mão e depois a Celinha. Pode falar, Rita. Se vocês me permitem, eu achei aqui rapidinho uma historinha do Chico sobre as formigas. Vou ler rapidinho, é pequeno. Chico Xavier e as formigas subversivas. Chico sempre amou muito a natureza. Possuía em sua casa, entre outras plantas, roseiras que deixavam seu quintal numa festa de cores e perfume. Certo dia, porém, começou uma devastação intensa pelas formigas. Procurava-se por toda parte e descobre um formigueiro gigante. Amigos da casa resolveram adquirir formicida tatu para despejar sobre ela. Chico ficou pensativo e buscou uma solução para resolver e escreveu um manifesto às formigas. Durante 3 dias, ele leu muito próximo ao formigueiro seu manifesto. Comunico a minhas amigas formigas que, embora admire muito seu trabalho, é preciso deixar a essa residência, pois uma tempestade vai desabar sobre vocês. E elas saíram, Chico? Perguntei a ele. Quase que a totalidade delas. E você deixou o pessoal colocar o veneno? Deixei. As que ficaram eram subversivas. Muito bom, Rita. Obrigado por ter achado aí. Mas tem uma outra que depois eu vou tentar achar aqui. Show de bola.